Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Embriologia e Histologia, né? E espero que vocês estejam animados, né, para a continuidade do nosso curso. Então, gente, na aula de ontem, nós estudamos todo o processo, né, que vai desde a fecundação, né, até a formação de um embrião com o zigoto e o processo de implantação, né, desse embrião que acontece no útero. E nós vimos que já entre a primeira e a segunda semana já acontece várias modificações nesse embrião, né? Então ele passa por uma fase que a gente viu de mórula, uma fase de blástula, né, onde ele é chamado de blastocisto. E esse blastocisto é quem vai se implantar, né, no útero, e aí ele vai adentrar a camada do endométrio. E aí quando finaliza-se a segunda semana, esse embrião já está completamente implantado e apresenta duas camadas de tecidos, né, o epiblasto e o hipoblasto. Então nós vamos ver que a partir da terceira semana ocorre o fenômeno que é chamado de gastrulação, que nós vamos ver hoje. Então, a partir dessa terceira semana, né, que coincide com esses eventos da gastrulação, vão acontecer eventos importantes, que é o aparecimento da linha primitiva, o desenvolvimento da notocorda e a diferenciação das três camadas germinativas. Então, nós vamos ver em detalhes esses três principais eventos, que são esses eventos que vão constituir a gastrulação. Então, coincidentemente, durante esse início desse processo da gastrulação, que acontece na terceira semana, acontece um evento marcante para a mulher, onde está acontecendo a implantação desse embrião, que é a ausência da menstruação. Então, após a ovulação, né, que acontece por volta do 14º dia, né, aconteceram 2 semanas de desenvolvimento do embrião, completando o ciclo. Então, quando inicia-se essa terceira semana, é aquele primeiro período em que a mulher detecta, né, que a menstruação está atrasada. Então, isso coincide com essas fases que a gente chama de eventos da gastrulação. Então, isso é um evento marcante, né, porque nesse momento o embrião já está completamente implantado. Então, durante a gastrulação, nós vamos perceber que acontecem eventos importantes no embrião. O embrião, ele é considerado um disco achatado de 2 camadas, né, que está envolto por uma estrutura que a gente chama de saco gestacional, que nada mais é com a parte, né, que vai formar a cavidade amniótica e também o saco vitelínico. E o embrião em si, ele tem 2 camadas. Então, a gente vai ver que nesse momento da gastrulação, o embrião vai passar a ter 3 camadas. Então, a gastrulação, ela é o início da morfogênese, que é o desenvolvimento do corpo do embrião e a estrutura dos vários órgãos que vão ser formados a partir de então. Outra coisa importante é a questão da orientação axial, que até então o embrião ele não tinha uma estrutura que definisse, né, onde ia ser a região da cabeça e onde ia ser a região caudal. Então, a partir da gastrulação isso vai acontecer. Então, esse evento, como eu disse, ele vai diferenciar as 3 camadas germinativas, que a gente chama de ectoderma, né, que vai dar origem à epiderme do embrião, ao sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, os olhos e ouvido interno, as células da crista neural e o tecido conjuntivo da cabeça. Então, o ectoderma ele é importantíssimo para diferenciar todos esses tipos aqui de tecidos. Nós vamos ter também a diferenciação do mesoderma. O mesoderma é responsável pela formação de todos os músculos esqueléticos, das células sanguíneas, o revestimento dos vasos,
vísceras e cavidades, e a maior parte do sistema cardiovascular, né? E a fonte dos tecidos conjuntivos. Então, o mesoderma ele vai surgir aqui, né, na gastrulação. O endoderma, ele é responsável por formar o revestimento epitelial do sistema respiratório e também digestório das glândulas. Então, nós vamos observar que a partir, né, do finalzinho da segunda semana, o embrião ele era um disco embrionário bilaminar, e esse disco bilaminar, que era formado por duas camadas, né, nós falamos que ele era chamado de epiblasto, que é essa camada de células mais colunares, e hipoblasto, que é a camada de células que fica voltada, né, para o saco vitelínico. Então, essas duas camadas de células, elas vão se diferenciar em tecidos específicos aqui do embrião. O epiblasto, ele vai se diferenciar no ectoderma do âmnio, no ectoderma do embrião e na linha primitiva, que nós vamos ver hoje o que é que ela representa. A linha primitiva, ela vai ser responsável por formar o mesoderma extraembrionário e intraembrionário, além do processo notocordal, bem como o endoderma do embrião. Então, é a partir do surgimento da linha primitiva, que é o primeiro sinal aqui da gastrulação, que a gente vai ter a formação e diferenciação desses tecidos. Ah, professor, e o hipoblasto, que é aquela camada de células, né, fininhas que fica aqui embaixo do epiblasto. Essa camada de células, ela vai se diferenciar no endoderma da vesícula umbilical, que também é chamada de saco vitelínico ainda, né, e se diferencia também no mesoderma extraembrionário. Então, esses eventos que nós já citamos, né, o aparecimento da linha primitiva, o desenvolvimento da notocorda e a diferenciação das três camadas germinativas, elas são essenciais, né, são os marcos da gastrulação. Então, aqui vocês resumem o que é a gastrulação. Né? Então, nós vamos perceber que o embrião, né, o final da segunda semana, ele tem essa aparência, né, que já é inclusive visível, né, no exame ultrassonográfico, né, em que observa-se esse saco gestacional. Então, o embrião ele vai ter esse formato achatado, circular, composto por duas camadas, né, e essa região que é chamada de extraembrionária, né, a vesícula umbilical ou saco vitelínico, o âmnio que já foi formado e está preenchido por líquido, né, que vai ser o líquido amniótico. Então, a gente percebe que nesse momento vai aparecer nessa região caudal, né? Caudalmente, a região dorsal, vai surgir uma faixa de células, né? Um grupo de células começa a se proliferar, né, por mitose, e essas células elas vão se movimentar de forma unidirecional, né, por cima dessa camada de células que é o epiblasto, né? E elas vão migrar numa região bem mediana, formando essa linha que a gente chama de linha primitiva. Então, a linha primitiva, ela vai ser o primeiro sinal da gastrulação, acontecendo no início da terceira semana. O primeiro evento que acontece na gastrulação vai ser o surgimento na parte dorsal do embrião. A identificação do eixo crânio-caudal, ela vai ser possível a partir, né, do surgimento da linha primitiva, né, porque a gente vai ver que essas células elas surgem de forma caudal, então a região oposta vai ser a região cranial. Então aí nós percebemos esse grupo de células, né, que está se aglomerando aqui. Esse grupo de células ele começa a migrar na região, né, bem mediana do embrião, em direção à região oposta, né, que a gente vai chamar de placa pré-cordal. Então, essa linha primitiva, né, que vai ocorrer nas células do epiblasto, né, vai ser um grupo de células que vai migrar bem na parte média do embrião. Então, nós não vamos encontrar células da linha primitiva aqui, ó, na lateral, nem aqui. Elas vão migrar bem na linha,
né? Bem na linha mediana, na parte média do disco embrionário. E essas células vão migrar até uma região que a gente vai chamar de nó primitivo, né? Onde tem a fosseta primitiva, né? Que é essa região de fosseta é onde essas células elas vão parar de migrar. Então, as células da linha primitiva, elas só migram até essa região onde tem o nó primitivo. E aí nós vamos perceber que esse processo aqui, ele é importante enquanto esse evento ele está ocorrendo e ele é perceptível no dorso do embrião, né? Outros eventos moleculares e entre as duas camadas vão estar acontecendo. Então, se vocês perceberem aqui do lado esquerdo, nós temos a estrutura do saco gestacional, com a cavidade amniótica. Aqui está o embrião, que aqui ao lado nós estamos observando, né? E aqui a região da vesícula umbilical. Então, esse embrião, para a gente observar esse evento que está acontecendo aqui da linha primitiva, é necessário remover essa região aqui que representa o âmnio, né? Para que nós possamos perceber o que está acontecendo no dorso do embrião, né, aqui. Então, no momento que surge a linha primitiva, também vai aparecer essa diferenciação, né, surgiu na região caudal, e aí a gente vai ter uma diferenciação aqui nesse espessamento formando a membrana cloacal, né, e aqui na região oposta, nós temos a formação da membrana bucofaríngea. Então, essa região aqui vai ser a região onde vai ser formada a cavidade oral e aqui a parte cloacal do ânus, né? Então, durante a migração dessas células da linha primitiva, né, que migram até essa região do nó primitivo, onde se encontra a fosseta primitiva, né, nós vamos perceber que durante a migração dessas células aqui que compõem aqui a linha primitiva, vai acontecer um fenômeno de invaginação do epiblasto, que é perceptível aqui nessa imagem, essa invaginação, né, do epiblasto. E durante esse evento a gente percebe que o epiblasto ele começa a se diferenciar, ele era uma camada extremamente achatada de células colunares e a gente começa a perceber essas modificações, né? E aí nós vamos ver que a partir dessas células aqui da linha primitiva, vai ocorrer um desprendimento de células aqui do epiblasto, né? Essas células elas vão se soltar dessa camada, né, do epiblasto e elas vão migrar para a região em direção oposta, desprendendo o hipoblasto do epiblasto, né, e formando essa camada de células, né, que começa a migrar, né, entre essas duas camadas, né? Então, essas células são chamadas de células do mesoblasto, né? Que são as células iniciais que vão dar origem ao mesênquima. Então, o mesênquima, ele vai surgir, né, dessa região, que vai ser o tecido conjuntivo embrionário, que vai dar toda a sustentação do embrião. Então, todo o processo de início da sustentação do embrião vai começar aqui, né? E surge a partir da linha primitiva. Então, a gente percebe que a migração de células, ela vai acontecer aqui até o nó primitivo, né? Então, essa linha primitiva, ela forma o mesoderma até essa região mediana. Então, a gente percebe aqui, ó, que durante essa migração, essas células do mesoderma, elas vão preenchendo, né, as bordas do embrião. Uma outra imagem que mostra melhor, né, o fenômeno que está acontecendo. Então, a linha primitiva, ela é composta de um grupo de células que se proliferou, que faziam parte do epiblasto, se prolifera nessa região mediana. Essas células começam a receber estímulos de diferenciação e elas se desprendem dessa camada do epiblasto, né, indo a essa direção mais ventral. E a gente percebe que ocorre essa modificação, essas células que estão em vermelho são as células mesodérmicas, que vão ser resultantes desse processo de invaginação. E aí elas vão migrando em direção às bordas, né, à lateral do embrião.
Então, o que é que vai acontecer com a linha primitiva? Qual é o destino dessa linha primitiva? Depois que ocorre a formação, se vocês perceberem nessa imagem, a linha primitiva ela começa da região caudal do embrião, né? E aí ela vai migrando até a região do nó primitivo. As células que se desprendem dessa camada do epiblasto, né? Vocês percebem aqui com o movimento das setas, né? A formação das células mesodérmicas que vão preenchendo, né? Essa lateral aqui do embrião que fica logo abaixo do epiblasto, né? Mas a linha primitiva ela não segue até a região, né, da placa pré-cordal, ela vai em direção. Quando chega no nó primitivo, ocorre uma parada dessa migração. E o que é que vai acontecer com essa linha primitiva? O destino dela. Ela vai formar ativamente o mesoderma até a 4ª semana, né? E aí, após a 4ª semana, essa linha primitiva ela vai diminuir de tamanho relativamente e vai se tornar uma estrutura insignificante na região sacrococcígea, né, do embrião. Então, a linha primitiva ela dispara esse processo de formação das células mesodérmicas, mas posteriormente essas células que ficam ali no epiblasto elas vão se degenerando, porque elas não vão ter mais essa função. E aí a gente percebe que a linha primitiva vai diminuindo de tamanho, né? E até o final da 4ª semana, essa linha primitiva ela tem que degenerar, né? Ou desaparecer, né? Então, é muito importante que isso aconteça, porque essas células da linha primitiva, elas vão ter essa capacidade de formar células, né? Que tem esse poder ainda totipotente de se diferenciar em vários tipos de células, né? Então, se permanecer qualquer resquício de células da linha primitiva, pode ocorrer, né? Pode originar um teratoma sacrococcígeo. Então, esse teratoma, ele surge bem na região caudal, que é onde surgiram as primeiras células ali da linha primitiva. Então, se ocorrerem, né, resquícios de células, né, que não degeneraram, podem se originar esse tumor, que é chamado de tumor sacrococcígeo. Quando é feita a histologia desse tumor, essas células têm uma aparência bem diferenciada, podem formar células com aparência, né, de cabelo, de pele, de dente, né, células principalmente a nível parecido com as células do tecido conjuntivo. Então, depois da formação, né, da linha primitiva, a gente vai ver que a partir daquela região onde tem o nó primitivo, nós vamos ter o aparecimento do processo notocordal, que é um cordão de células mediano que vai se alongar pela invaginação de células a partir da fosseta primitiva. Então, a linha primitiva forma as células mesodérmicas até a região da fosseta, e em seguida, da fosseta em diante, a gente vai ver que vai ser formado o processo notocordal, que vai do nó primitivo até a placa pré-cordal, né? Esse grupo de células que começa a se proliferar a partir da fosseta primitiva, eles vão se invaginar formando uma estrutura chamada canal notocordal. Então, esse vai ser a estrutura que vai ser formada para dar origem à notocorda. Como eu disse a vocês, na gastrulação ocorrem 3 eventos importantes: formação da linha primitiva, formação da notocorda e diferenciação dos 3 folhetos. Então, a gente já viu o aparecimento da linha primitiva e agora a gente vai ver a formação da notocorda. Então, novamente, vendo o nosso embrião da região dorsal, né, a gente percebe que a linha primitiva ela já foi formada até a região da fosseta, e a partir da fosseta primitiva, nós vamos ver que ocorre uma proliferação de células em direção à placa pré-cordal, que vai estar na região cranial. Então, vendo esse embrião, né, por esse outro ângulo, a gente percebe que é um corte mais longitudinal, a gente percebe que a partir da fosseta primitiva ocorre uma migração de células, que vocês estão vendo aqui em vermelho, que já são células mesodérmicas, né? Essa camada em vermelho representa as células mesodérmicas, em azul as células que vão formar o ectoderma do embrião, e em amarelo vai ser formado o endoderma. Então, nós percebemos que começa a surgir um canal
no interior dessas células que estão formando o processo notocordal. Se nós observarmos aqui em C, esse canal ele vai aumentando, né, de tamanho e vai chegando até a região, né, onde tem a placa pré-cordal, que é uma região bem cefálica, né? Então, esse fenômeno ele vai acontecendo todo aqui na terceira semana, ó. Aqui é a região bem caudal, onde fica a membrana cloacal, e aqui nessa região cefálica é onde vai ficar a membrana bucofaríngea, né? Então, esse é o processo notocordal, e no seu interior vai ser formado um canal, né, que é chamado de canal notocordal. Então, a notocorda vai surgir após, né, a formação do processo notocordal, e ela é responsável pela formação, né, por dar essa estrutura, né, da coluna vertebral. Então, a notocorda ela vai estar presente, né, nos cordados, ela é uma estrutura que aparece, né, em organismos evolutivamente já bem diferenciados, né, e aí a gente vai ver que a coluna vertebral ela vai se formar, né, ali ao entorno da notocorda. A notocorda vai ter uma importância muito grande, porque ela libera fatores de diferenciação para fazer com que os tecidos que estão ao seu redor formem essa estrutura óssea e a estrutura muscular que está presente aí na coluna vertebral. Então, a notocorda vai ter uma função importante, porque ela vai definir toda a parte do eixo do embrião, dando uma rigidez, né? Vai servir como base para o desenvolvimento do esqueleto axial do embrião, né? E vai indicar o futuro local dos corpos vertebrais. Então, a gente vai ver que a partir, né, da formação aqui do processo notocordal, que a gente percebe que essa camada de células em vermelho, que surgiu um canal no seu interior, né, vai acontecer um evento importante para a formação da notocorda, que é a apoptose dessa camada de células que fica voltada, né, para a vesícula umbilical ou saco vitelínico. Essa camada de células que fica voltada para esse assoalho aí da vesícula umbilical, ela vai degenerar. E o que é que vai acontecer? Vai ficar apenas a camada de células, né, que está tocando aqui o futuro ectoderma aqui do embrião. Então, essa camada de células que está tocando aqui em vermelho vai sofrer novamente um processo de invaginação para formar a notocorda. Então, nesse processo aqui, né, o embrião ainda na terceira semana, vai existir uma abertura que é chamada de canal neuroentérico, onde por alguns momentos a gente tem uma comunicação aqui do âmnio com o conteúdo aqui do saco vitelínico. Então, durante esse processo, que é o processo de formação da notocorda, que ele surge após, né, o surgimento do processo notocordal, a gente vai ver nesse outro corte aqui, que é mais transversal, se vocês percebem aqui o pontilhado, né, a gente percebe um corte transversal desse embrião, onde a gente consegue observar as laterais, né. É perceptível que aqui em vermelho, ó, a camada que estava tocando, né, o ectoderma do embrião, ela vai começar a sofrer uma modificação, né, para formar a notocorda. Então, esse processo de camada de células espessas aqui é chamada de placa notocordal, né? E aí essa camada de células vai começar a sofrer processos de diferenciação, né? E aí a gente percebe que acontece esse processo novamente de invaginação, em que as região das extremidades elas vão se unir para formar a notocorda. Então, durante esse processo aqui de invaginação, né, dessa placa notocordal, a gente percebe que aqui novamente, né, essa estrutura que era formada pelo epiblasto, agora nós temos sim a formação do endoderma embrionário, né, de células que migraram aqui dessa camada, né, e formaram o endoderma embrionário. Então, agora nós vamos ter o endoderma embrionário mais definitivo, vamos ter também
a diferenciação aqui, né, da notocorda, né, que se invaginou completamente a partir da placa notocordal. E vamos ter a formação aqui ao lado da notocorda, toda a diferenciação do mesoderma do embrião, que começou lá com a linha primitiva, né, e continuou com o processo notocordal. Então, nesse estágio aqui, o embrião agora tem 3 camadas, né, 3 folhetos germinativos, que vocês já percebem aqui, que é o ectoderma, o mesoderma, que vai estar aqui lateralmente à notocorda, e o endoderma do embrião. Esse mesoderma ele se diferencia em regiões distintas, que é o mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. Cada camada dessa vai formar estruturas específicas, né, do mesoderma. E aí a gente percebe que na camada de células do epiblasto, que fica logo acima, né, do embrião, que vai estar no dorso do embrião, já é perceptível as modificações que vão acontecendo nesse ectoderma, né, que vão ser induzidas pela formação da notocorda. Então, a formação da notocorda, ela vai ser importante para formar toda a estrutura do esqueleto axial, né, do embrião, e ela também ajuda no processo de diferenciação do ectoderma em neuroectoderma. Nós vamos perceber aqui que vai acontecer um espessamento logo acima dessa região da notocorda, que é onde a gente vai ver que posteriormente, vai ser nas nossas próximas aulas, a gente vai ver esse evento de diferenciação e formação do sistema nervoso. Então, a notocorda ela vai ter uma importância grande nessa indução da diferenciação do ectoderma que está logo sobrejacente, né? E aí vai acontecer a formação da placa neural, que vai ficar bem acima, né, dessa região da notocorda, e posteriormente vai ter a formação do sistema nervoso central. Então, resumindo para vocês, né, o que é que a gente teve aí. Na gastrulação, nós tivemos o aparecimento da linha primitiva, tivemos o aparecimento do processo notocordal que se diferencia, e nós temos a formação da notocorda. E agora, o embrião tem 3 folhetos germinativos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então, esses eventos são importantíssimos, estão acontecendo na 3ª semana, né, quando o embrião já está completamente implantado, né? Então, durante esse processo, nós temos diferenciações aqui no embrião, em todo o dorso do embrião, nós temos o aparecimento na região caudal aí da membrana cloacal, que indica onde vai ser o ânus, da membrana bucofaríngea, que é onde vai ser a boca, né? E é importante que a gente saiba que nesses 2 locais aqui, tanto na membrana cloacal como na membrana bucofaríngea, a camada de células mesodérmicas, elas não chegam, elas não separam, né, o ectoderma do endoderma, certo? Então, nós não temos camada mesodérmica nessas 2 regiões, né? Então, na boca e no ânus, nós não temos tecido que foi oriundo da mesoderma. Então, pessoal, o que nós vamos perceber é que no 15º dia, que é o início da nossa 3ª semana, né, ocorre com o surgimento da linha primitiva, né, da região, bem na região caudal, e essas células começam a proliferar bem nessa região mediana até a região do nó primitivo, né. Em seguida ocorre uma parada, e aí a gente vai ver que a linha primitiva ela começa a degenerar, porque o que ela formou foi essa camada de células mesodérmicas, né, que não é perceptível aqui em azul. E a partir do nó primitivo, nós temos a formação do processo notocordal. O processo notocordal vai até essa região da placa pré-cordal, vai surgir um canal no seu interior, né? E aí, em seguida, vai acontecer a degeneração daquela camada que está voltada mais para o assoalho, lá do saco pitelínico, vai acontecer uma invaginação e formação da notocorda,
né? Com a formação da notocorda, que a gente vê que está mais perceptível nessa região aqui, ó, vai acontecendo nessa camada que é azul, que é o dorso, a diferenciação do ectoderma numa estrutura chamada de placa neural. Então, toda essa camada que vocês estão vendo aqui, né, que tem essas marcas, é referente à placa neural, que posteriormente vai se diferenciar em tecido nervoso. Então, a notocorda, ela vai estar aqui dando essa estrutura, né, causando a diferenciação, né, desse tecido que está acima dela, né, para promover a diferenciação do tecido nervoso. E aí vocês percebem que a linha primitiva, ela ainda existe aqui, ó, nós estamos na terceira semana, né, o finalzinho da terceira semana, com 21 dias, e ainda existe linha primitiva, mas no final da quarta semana, essa linha primitiva, ela tem que degenerar completamente, senão aparecem os tumores sacrococcígeos. Então, nosso embrião nesse estágio, pessoal, ele já é um embrião, né, que começa a se diferenciar, né? Ele ainda é um embrião achatado, né, mas é um embrião que tem 3 camadas, né, 3 folhetos de células que vão começar a se diferenciar, né, a partir da quarta semana, a gente vai ver que esse embrião ele vai começar a mudar de forma, né, que até então a gente já sabe onde é a região que a gente chama de cefálica e a região caudal. Mas esse embrião ainda não tem nenhuma aparência ser humano, ele não tem cabeça, não tem os braços, pernas, né? Então, esse processo de diferenciação aí só vai acontecer a partir da quarta semana. Então, até a terceira semana, a gente vai ter um evento importante, que é a gastrulação, né? E nós vamos ter o início da diferenciação aqui do sistema nervoso, né? Que ele inicia na terceira semana, né? E nós vamos entender esse fenômeno na próxima aula com a neurulação. Então, espero que tenha ficado, né? É claro, a gente vai ver agora um vídeo para retomar esses eventos da gastrulação. Então, a gente percebe que aqui na segunda semana o embrião tinha 2 camadas, né? Já existia aqui uma cavidade amniótica, né? E o saco vitelínico. Então, o embrião é essa camada, né? 2 camadas achatadas. Então, para entender... Desculpa, pessoal, tô ajeitando aqui o nosso vídeo. Para entender aí como é que acontece esse fenômeno, a gente vai ver que essas modificações, elas são bem rápidas, né? Acontece aqui na região caudal a proliferação de células que vão formar a linha primitiva, né? Essas células que vão surgir vão migrar até o nó primitivo, e aí a gente já percebe o aparecimento, né, da membrana cloacal e da membrana bucofaríngea. Então, a gente já tem uma orientação do eixo do embrião. Então, se for feito para observar o que acontece dentro do embrião, é melhor um corte mais transversal, em que a gente observa, né, que a camada do epiblasto, as células da linha primitiva, elas começam a se desprender dessa camada do epiblasto e elas vão formar o endoderma definitivo, né? Outra camada de células migra para formar o mesoderma intraembrionário. Essa camada de células que a gente está percebendo em vermelho são o início das células mesenquimais que se diferenciam em células mesodérmicas. Então, a partir do nó primitivo, a gente vai ter a formação do processo notocordal, né?
Então, a gente viu que o mesoderma, a linha primitiva vai formar essa parte de mesoderma, e aí, posteriormente, o processo notocordal, ele vai formar o restante do mesoderma do embrião. E com a formação dessa estrutura, né, do processo notocordal que vai dar origem à notocorda, nós percebemos que essa camada em azul, que é o ectoderma, né, ele já sofre uma diferenciação que é perceptível aqui nessa camada azul mais escuro, que é a placa neural. Né? Então, o processo que vai estar acontecendo ali na camada mesodérmica vai induzir uma diferenciação nessa camada ectodérmica. Então, aqui nós vamos ter uma observação do que acontece na formação da notocorda, né? Então, aqui em verde a gente ainda percebe que é o processo notocordal, né? O aparecimento do canal notocordal. Em seguida, vai acontecer a degeneração dessa camada de células aqui. Então, aqui não é a notocorda ainda, né? Aconteceu essa degeneração, e aí a placa pré-cordal, a placa notocordal, ela fica aberta, e aí posteriormente a gente percebe que vai acontecer uma invaginação, né, dessa placa notocordal para formar a notocorda definitiva. Então, com essa invaginação, a gente vai ter a formação, né, da notocorda definitiva, né, o endoderma também definitivo e o ectoderma definitivo, e a estrutura da notocorda formada, totalmente formada, que vai dar origem, como nós vimos, a toda a estrutura do eixo do embrião e vai induzir os processos de diferenciação, né, a nível de sistema nervoso, certo? Nesse mesmo período, que é na terceira semana, a gente vai ver que enquanto estão acontecendo esses fenômenos aqui, também surge uma estrutura que a gente vai ver posteriormente, que é o alantoide. Então, resumindo, né, a nossa gastrulação, vocês viram que acontecem esses 3 eventos marcantes aí da gastrulação, que é a formação da linha primitiva, né, que é o marco, é o início da gastrulação, a formação da notocorda, que vai dar toda a estrutura para o esqueleto axial e vai induzir as diferenciações, né, que vão acontecer a nível de sistema nervoso, e a diferenciação dos 3 folhetos germinativos, que são as 3 camadas de tecidos que vão formar todos os tecidos, né, durante o desenvolvimento do ser humano. Então, é importantíssimo esse fenômeno da gastrulação. Então, nós vamos finalizar o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês revisem, né? E quero deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Que o sucesso vai ser a soma dos pequenos esforços repetidos diariamente, né, na vida de vocês, né? Então, cada passo que vocês estão dando vai ser importantíssimo nessa soma desse esforço, nesse sucesso que vocês tanto almejam. Então, desejo um maravilhoso dia e ótimos estudos a vocês.